Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, aqui estamos nós de novo. Iniciamos o vídeo de hoje com uma foto da minha canequinha de café aqui, né, meu baldinho, que por sinal se mostrou uma canequinha profética, né? Sorrir é um santo remédio. E de fato, né, pessoal, sorrir é um remédio para muitas coisas que podem estar nos acontecendo nesses dias, né? E para toda a vida, então fica a dica. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto aí no enunciado do vídeo, né? Carne ou espírito? Quem nós temos alimentado, né? Baseado no que nós estamos nos movendo? Baseado na carne ou baseado no espírito? Hoje nós vamos estar compartilhando, então, a respeito de Gálatas 5. Nós vamos estar lendo dos capítulos 14 ao 25. Só dando antes, então, uma breve contextualizada, o livro de Gálatas ele foi escrito para combater um problema que estava surgindo naquela igreja, que era o surgimento de algumas pessoas tentando botar na cabeça daqueles irmãos a necessidade da circuncisão. A circuncisão, né, se você não sabia, ela era um pré-requisito, ela era uma obrigação dos antigos judeus, do pessoal que acreditava, no caso, no judaísmo, mas antes de Cristo. Isso era uma marca da aliança que foi dada para Moisés lá na saída do povo do Egito, lá quando o êxodo acontece, né, e esse povo então é liberto por Deus. Em Jesus, pessoal, isso para de fazer sentido. E imagina a cabeça, né, daquele povo naquela época, que eles estavam transitando, digamos assim, de uma crença para agora uma nova crença, ou seja, transitando de um costume, de umas regras, de uma lei, para agora uma nova aliança baseada em outras questões, questões das quais a circuncisão já não fazia mais sentido. O problema é que essa discussão sobre circuncidar ou não circuncidar, se era lícito, se não era lícito, se era legal, se não era legal, se devíamos ou não fazer, essa situação estava gerando uma certa animosidade na igreja e acabando com outros princípios que eram ainda mais importantes e ainda mais elementares. E nós vamos perceber isso e entender isso através da nossa leitura de hoje. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia nos diz lá? Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amados, nós vimos no nosso vídeo passado que pelo fruto nós somos capazes de identificar as pessoas. Pelo fruto, nós somos capazes de saber se uma árvore é boa ou má. E, consequentemente, também, né, baseado no que a Bíblia nos diz, nós conseguimos discernir se uma pessoa ela tem boas intenções, se ela é boa ou se ela é má. E hoje nós vamos reforçar isso. Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar ele no card aqui em cima, vou deixar ele também na descrição do vídeo para que você assista. Eu sugiro que você vá lá e assista. Mas voltando aqui, hoje nós vamos reforçar isso, mas não mais olhando para a vida das outras pessoas. Hoje nós vamos olhar isso fazendo o exame da nossa própria vida, usando esse mesmo princípio dos frutos, usando esse mesmo ensinamento, mas agora focado em nós mesmos. Nós estamos alimentando a carne ou nós estamos alimentando o Espírito? Vamos dar uma analisadinha mais de perto em alguns versículos aqui de Gálatas. Lembra o que dissemos no início do nosso vídeo? Estava surgindo uma certa animosidade, uma certa dissensão, divisão no meio da igreja de Gálatas, em função dessa questão de
circuncidamos ou não circuncidamos? E isso estava levando a problemas ainda maiores. E Paulo, em outras palavras, ele começa a conversar com esses irmãos. Eu sugiro que você leia toda a carta, ela é bem curtinha. Ele começa a conversar com esses irmãos dizendo o seguinte: olha, vocês foram salvos, agora vocês são libertos e vocês não estão mais debaixo do jugo da lei. Afinal de contas, né, a lei antes de Jesus, ela existia para quê? Para a definição do que era certo ou errado, para que aquele povo tivesse limites e conseguisse transitar, né, dentro de algumas regras. Contudo, quando Cristo vem, Cristo ele traz muitos novos ensinamentos, inclusive uma forma nova de interpretar muitas dessas leis. Em determinado momento na Bíblia nós vamos encontrar Cristo dizendo: olha, antes havia lhe sido dito que todo homem que deitasse com uma outra mulher que não fosse a sua, com ela cometia adultério. Eu, portanto, agora vos digo que se vocês pensarem numa outra mulher que não é sua, então agora você com ela já cometeu adultério. Então perceba a diferença, né, dessas duas abordagens e como a coisa começa a ficar mais séria em Cristo. Então Paulo está batendo contra esses irmãos dizendo o seguinte: poxa, vocês estão se focando em coisas pequenas, né? Só que vocês estão infringindo princípios ainda mais sérios, quebrando coisas que são maiores do que isso. E aí ele diz aqui no versículo 14: toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. E enquanto houver dissensões entre nós, enquanto houver separações, lembramos, nos é lícito discordar. Nos é lícito que não tenhamos todo o mesmo entendimento a respeito de certas coisas. No entanto, é sempre importante que prevaleça o amor ao próximo, a generosidade, a empatia, né? Tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser tratada. E nisso, toda discussão, toda contenda, ela se desfaz. E ele segue no versículo 15 dizendo assim, ó: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Isso não é mais a Bíblia que diz, mas sou eu que creio dessa forma, que Paulo tem usado aqui a palavra devoram, trazendo uma conotação de selva, para de alguma forma ser duro e chamar a atenção daqueles irmãos com uma certa dureza. Porque quando ele usa a palavra devoram, eu imagino ele, entre aspas, entre outras palavras, dizendo: vocês estão se tornando como a bichos. Vocês não estão mais raciocinando, vocês estão agindo em conformidade com a carne de tal maneira que eu já estou comparando vocês a bichos. Cuidado para vocês não se destruírem mutuamente. Não estava passando de uma discussão saudável, estava passando de uma discussão que fosse trazer qualquer tipo de fruto proveitoso e virando uma briga que podia levar à destruição dos irmãos. E olha, perceba o quão perigoso isso é. E isso existe ainda hoje no nosso meio. Ainda hoje nós encontramos discussões, divergências que muitas vezes afastam as pessoas, fazem com que elas mudem de igreja, fazem com que elas, mesmo frequentando uma igreja, falando ou ouvindo a respeito do amor de Cristo, já tenham há muito tempo matado muitas pessoas no seu coração. Não, eu tenho que amar como Cristo amou, mas com aquela pessoa eu já não falo mais. Olha o absurdo, né, pessoal? Seguindo no versículo 17, Paulo alerta, né, os irmãos dizendo assim, ó: entendam, o espírito ele contende contra a carne, e a carne contende contra o espírito. É impossível fazer a vontade dos dois ao mesmo tempo. Não é possível que alguém, né, que queira dar uma ênfase ao espírito possa continuar fazendo as obras da carne. Da mesma forma que nós não podemos estar fazendo as obras da carne e acreditar enganosamente que estamos andando em espírito. Já no versículo 18, nós vemos Paulo dizendo para aqueles irmãos: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, onde é que isso se encaixa hoje na nossa vida, pessoal? Olha a quantidade de coisas que nos cerca e a quantidade de discussões que se levantam a cada dia a respeito dos mais variados assuntos. Entretudo, né, esse versículo 18 ele nos fala muito, porque ele diz o seguinte: se vocês são guiados pelo Espírito. Então nós devemos fazer um exame profundo de como têm sido as nossas ações, de como nós temos respondido às coisas desse mundo, às circunstâncias que vêm até nós diariamente. Será que nós podemos encaixar tudo isso que tem acontecido conosco e todas as nossas respostas a esses estímulos como respostas guiadas pelo Espírito? Eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Será que você pode, fazendo uma análise sincera de como você tem respondido a tudo que tem acontecido ao seu redor, fincar o facão no toco e dizer o seguinte: não,
eu tenho agido em conformidade com o Espírito, debaixo do Espírito? Faça essa reflexão, eu gostaria de desafiar você a fazer essa reflexão. Ok, César, eu aceito fazer essa reflexão, mas com base no que eu faço isso? Como é que eu faço para ter uma análise, né, mais correta a esse respeito? Bom, pessoal, se você ler dos versículos 19, 20 e 21, você vai ter ali o que são as obras da carne. E óbvio, né, que aqui tem apenas algumas delas, mas quando a gente vê a citação de Paulo a respeito do que elas são, eu confesso para vocês que só de ler já me dá um cansaço. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões. Olha quanta porcaria, né? Olha quanta porcaria. E eu não sei você, mas eu vou ser sincero. Eu não preciso vasculhar muito a minha vida, eu não preciso vasculhar muito a forma como eu tenho procedido para encontrar em mim falhas. Para encontrar em mim situações em que, à luz de Gálatas, eu ainda não estou aceitável, eu ainda não estou num nível legal. Então eu preciso trabalhar ainda mais. Eu não sei você, mas eu consigo perceber isso muito latente na minha vida. Então é sinal de que eu tenho que trabalhar um pouco mais ainda. E como César, nós já vimos no vídeo passado, reforçamos aqui. A partir do versículo 22, Paulo começa a nos dar, né, sobre como nós devemos transitar com a nossa vida. Em cima de que base, né? Procurando devolver para as circunstâncias frutos que estejam baseados em quê? E Paulo nos diz, o fruto do Espírito é amor. Então as nossas ações, elas têm que estar baseadas no amor. É alegria. Amados, entenda, muitas pessoas acham que a alegria é um estímulo externo, né? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a alegria como um estímulo interno, né, e que está muito lastreada naquilo que eu creio. Afinal de contas, não é o que está acontecendo aí fora, não é as dificuldades que vêm sobre a minha vida que decidem se eu sou alegre ou não, mas é sim uma promessa que eu tenho em Cristo Jesus e que é cantada em um louvor, né, que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então entenda, o sorriso no rosto, esse que a gente viu, né, na canequinha, que é o melhor remédio, ele não está baseado no que está acontecendo lá fora. Ele previamente persiste dentro de mim porque Cristo vive, porque para Deus não há nada impossível, porque o Senhor, Ele não está dormindo, né? Os seus olhos não estão cobertos, os seus ouvidos não estão fechados e os seus braços não estão encolhidos que não possam me ver, me ouvir e me atender. Então é por isso que a minha alegria se mantém. Paz. A Bíblia diz, né, que Deus nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Só que é interessante que essa paz que excede todo o entendimento, ela deve ser permanente e constante na gente. Por quê? Porque não existe absurdo mais nessa terra, gente. A gente sabe que o ser humano é capaz de toda a maldade, mas que Deus ele pode reverter todas as coisas e que ainda que Ele não reverta, no Senhor não há derrota. É interessante e nós precisamos compreender o mais rapidamente de uma vez por todas isso. Em Deus não há derrota, né? Eu me lembro de uma palavra do pastor Cláudio Duarte. Quem não conhece, sugiro que escute. Ele é muito brincalhão e prega o evangelho de uma forma bem descontraída, em que ele conta uma história que em determinado momento chega uma irmã numa igreja lotada e ele estava pregando sobre um Deus que curava, e essa mulher diz para ele, o Deus que o senhor está falando é aquele que cura? É, aquele que cura. Pois é, eu tô com câncer e o meu câncer, eu tenho pouco tempo de vida. O senhor pode orar para que Deus me cure? E ele disse que naquele momento bateu nele um certo temor de dizer o seguinte, meu Deus, igreja lotada, né? E se eu orar e essa irmã não for curada, que vergonha, porque eu estou afirmando aqui que Deus cura. Ele disse, mesmo ele, né, crendo em Deus, já tendo visto muitas coisas, ele deu ali uma titubeada. E aí ele lembrou de uma coisa, em Deus não há derrota. Então ele disse, irmã, se a senhora for curada, essa igreja toda vai ver a glória de Deus. Agora, se a senhora não for curada e vier a falecer para o câncer, a senhora vai ver a glória de Deus. Então, olha que loucura isso, né? Em Deus não há derrota. A morte não é uma derrota, pelo contrário, a morte é o início de uma vida que não termina mais. Entenda isso. A morte é o início da tua eternidade. Agora sim, né? Você deve ter uma preocupação se nessa vida você não tem caminhado
para essa eternidade. Aí sim você deve ter uma preocupação. Afinal de contas, não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia. Se você está preocupado muito com essa vida, você está correndo o risco de perder a próxima. Agora, se você está focado mais na próxima, provavelmente você vai enfrentar problemas, você corre o risco de perder essa. E glória a Deus que seja assim. Seguindo aqui, paciência, tranquilidade, calma, amabilidade, bondade, fidelidade. Amados, não são as circunstâncias, não é o que está ocorrendo lá fora, não é o que o meu irmão possa me dizer, não é o que a minha família possa me trazer ou a forma como eu estou vivendo em família, não é o meu problema no trabalho, não é a falta de dinheiro, não é um vírus que está aí fora, não é uma economia que a gente sabe que está ficando cada dia mais complicada, que pode me dar a paz ou me tirar a paz, que pode me fazer ter paciência ou perder a paciência, a amabilidade, a bondade e principalmente a fidelidade. Não é nada disso. É um entendimento que eu tenho que ter de que o Senhor entenda, para mim e para você existem surpresas. Para mim e para você, o mundo é feito de eventos aleatórios, eventos que eu ainda não conheço. Mas para Deus não, queridos. Deus se move de outra forma. Deus não se move de acordo com esse tempo que nós nos movemos. Ele está lá em Adão, nesse momento, e ao mesmo tempo executando o Apocalipse, porque ele consegue transitar nessa linha do tempo. Então entenda, o seu dia de amanhã é surpresa só para você, para Deus não é. Os próximos 50 anos da tua vida são surpresa para você, para Deus não é. Então, grave isso, Ele está no controle. Porque senão, a exemplo dos nossos irmãos de Gálatas, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir manter nem a nossa própria comunhão, nós não vamos conseguir nem viver em amor. E em momentos de problema, para quem o mundo olha, se não para nós, se não para aqueles que professam ter uma fé? Então Paulo ele chama a atenção daqueles irmãos, olha, por causa de uma discussão, por causa de um assunto tão irrelevante, vocês estão brigando uns com os outros, vocês estão a ponto de se devorarem. Em outras palavras, eu vejo Paulo dizendo, já que vocês querem tanto uma escravidão, já que vocês querem tanto se entregar a alguma lei, a alguma regra, entreguem-se a essa, em que amem o seu próximo como a si mesmo. Porque ele diz, vamos voltar lá, versículo 14, ele diz assim, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que vergonha para aqueles irmãos, olha que vergonha para aquele povo, um povo que tinha instrução, um povo que tinha o próprio Paulo, digamos assim, como pastor e mais os irmãos da igreja primitiva que lhes davam assistência ali e tal. E Paulo tem que dizer para eles, já que vocês querem tanto estar debaixo de uma lei, já que vocês querem tanto uma regra, fiquem com essa. A regra de amar uns aos outros, a regra é de que vocês entreguem para o outro tudo aquilo que gostaria de receber. Então, eu gostaria de chamar muito a atenção hoje para isso. Carne ou espírito? A quem nós estamos alimentando? De acordo com qual nós estamos andando? Conforme o que nós estamos nos movendo? E amados, eu sugiro a você, se mova pelo Espírito. Busque se mover pelo Espírito. Não é algo que é uma chave que você vira, e agora fechou, eu vindo caminhando pela carne e daqui para frente começo a transitar pelo Espírito. Não, é um trabalho de construção, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige que nós estejamos atentos, para julgar se as nossas ações, se as nossas atitudes, elas têm se encaixado em obras de carne ou em obras de espírito. E eu rogo a você que, caso identifique que você está se movendo na carne, tenha humildade para, se for o caso, se consertar com quem quer que seja, pedir perdão e volte a transitar pelo Espírito. César, mas em muitas situações eu tenho agido assim em resposta ao que eu tenho recebido. Quero chamar a atenção só para uma coisinha. Em determinado momento, no livro de Jeremias, se eu não me engano é lá pelo capítulo 20, por aí, 25, Jeremias vem pregando para um povo, pregando para o povo de Israel, pregando para Judá, profetizando aquilo que Deus mandava, e esse povo agindo contra Jeremias, intentando contra a vida de Jeremias, ele diz assim para Deus, até quando eu vou pagar o mal com o bem?
Eu estou rogando por esse povo para que a tua ira não se derrame sobre eles e eles estão intentando contra mim. Até quando eu vou pagar o mal com o bem? E ele pede para que Deus amaldiçoe o povo, né, por algumas questões que aquele povo está fazendo, e em função, né, de uma lei que haveria de se cumprir naquele tempo, Deus procede dessa forma. Ele deixa com que o povo sofra as consequências das suas ações, que eram más. Logo, as consequências também foram más. Só que em Cristo Jesus nós temos uma mudança dessa situação. E Cristo nos diz agora, antes, pague o mal com o bem. Se alguém te der um tapa na face, dá para ele o outro lado. E se ele te pedir a túnica, dá também para ele a capa. E se ele pedir para que tu andes com ele 1 milha, vai com ele 2. Então, a métrica em Jesus é diferente. Ah, César, mas eu tenho respondido dessa forma, né, com obras da carne, porque eu tenho recebido coisas na carne. Então, detalhe. Tem recebido coisas na carne? Continue agindo no Espírito. Pague o mal com o bem. Sofra as consequências. E eu tenho certeza que o teu resultado vai ser muito melhor. Infelizmente, eu não falo isso com alegria, mas tem pessoas no nosso meio que abarrotam igrejas, tá? Abarrotam igrejas, mas não dão a mínima atenção para o que a palavra fala e continuam agindo à sua própria maneira. Essas pessoas, eu digo, sem medo de errar, essas pessoas elas estão se direcionando para o inferno. É isso que a Bíblia fala, a árvore que dá mau fruto ela vai ser cortada e lançada no fogo. Só que eu entendo que a nossa obrigação é tentar resgatar essas pessoas, e se elas insistirem em permanecerem nos seus maus caminhos, que elas façam isso sozinhas, que a circunstância do outro não mude a tua própria circunstância. Amém? Eu vou compartilhar uma história rapidinha com você, eu sei que o vídeo já está um pouquinho longo, mas só pra gente estar finalizando, né, com uma história aí que depois você pode compartilhar com outras pessoas. Certa vez tinha um sábio, esse sábio viu uma cobra, né, trancada, presa numa pedra, e ele estendia a mão para tentar pegar a cobra e tirar ela lá de baixo, e a cobra tentava picar ele. E por muitas vezes foi assim. E algumas pessoas que estavam olhando diziam assim para o sábio: poxa, você é burro mesmo, né? Será que você não está percebendo o mal que ela está tentando te fazer? Toda vez que você tenta tirar ela de lá, ela tenta te picar de novo? E o sábio deu um sorrisinho, olhou para aquelas pessoas e disse assim: a natureza da cobra é picar. A minha natureza é salvar. Em nenhum momento eu posso deixar que a natureza da cobra mude a minha natureza. Então eu finalizo deixando essa reflexão para você. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos com alguma pessoa que você acha que possa estar precisando, ou que o nosso conteúdo vai estar agregando, né? Deixa o teu oizinho aí nos comentários, fala conosco, né? Deixa um alô para nós aí. E que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira.